estamos na nossa 7ª semana hoje, já passamos da metade prevista para o nosso curso, já estamos partindo da segunda metade, ou melhor, no final da segunda metade. E nós temos algumas propostas interessantes para a gente aproveitar essas 3 últimas aulas, né, que é a 8ª, a 9ª e a 10ª, mas eu queria que antes nós tratássemos de mais um assunto hoje que diz respeito aos saberes docentes para o professor de música. Para nós que damos aula, né, nesses contextos mais específicos de música, e que às vezes a gente foca muito na questão técnica, nas questões musicais, e a gente releva outras questões que também são importantes e que a gente, de certa forma, não aplica, por talvez não dar tanta atenção, outros talvez por não conhecerem, mas a grande sacada que a gente tem, cada instrumento tem as suas especificidades, mas embora isso aconteça, é importante que nós conheçamos, porque uma coisa é nós não utilizarmos porque a gente não quer, e a outra é a gente não utilizar porque a gente não conhece, porque a gente não sabe que existe aquela possibilidade. Então, justamente nessa perspectiva que eu trago esse conteúdo da aula de hoje, obviamente ele não vai esgotar o assunto, né? Os textos estão aí, e vocês poderão ler depois com mais calma, se aprofundar melhor neles, mas é importante que o momento da graduação é esse, né? A gente vê muita coisa e nem tudo a gente vai aplicar de uma vez só. Então, em determinados contextos, em determinados momentos, né, da trajetória de vocês vão retomar alguns desses conteúdos, irão adaptar à realidade de vocês, mas é importante que a gente toque e que vocês conheçam todo esse aparato que a gente tem, principalmente na nossa área do ensino de música. Como é algo bem mais próximo nosso, né, da nossa área, no sentido de que é algo específico, muitos de nós, às vezes, releva outras possibilidades, porque a gente reproduz, a gente repete da forma que nós aprendemos, conforme a gente já vem discutindo isso ao longo das aulas, e quando é um contexto, por exemplo, de educação básica, ou quando é um contexto de um terceiro setor, de associações, e talvez fique um pouco mais diferente, a gente fica um pouco mais assustado, né? E aqui, porque é algo específico nessa metodologia 3, que é no nosso campo, né, bem mais próximo da gente, a gente fica mais à vontade. Isso é bom por um sentido, mas por outro, a gente acaba relaxando e deixando de colocar outras possibilidades. Dentre os objetivos que eu tracei para hoje, para a gente não perder o foco, eu gostaria que nós focássemos, né, nesses três eixos, nos conceitos sobre os saberes docentes para aplicação da prática do ensino de instrumento, nas pesquisas que tratam dos saberes docentes, e tentar fazer uma relação entre o saber docente entre o saber da performance e as categorias dos saberes docentes. Então, essas são as diretrizes da nossa aula de hoje. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: dentro dessa primeira lâmina, nesse primeiro slide, a gente traz aqui um conceito, uma definição do que seriam esses saberes docentes no ensino de instrumentos musicais. Então, de acordo com os autores que foram propostos, que vocês já têm acesso nos textos, eles colocam que os saberes docentes se relacionam com um conjunto de compreensões, de conhecimentos, de habilidades e disposições que o professor necessita ter para atuar nas escolas especializadas de música. Então, a princípio, parece que é algo muito simples, algo assim, bem batido, mas se a gente parar para pensar um pouco mais detalhadamente, a gente vê que não é tão simples assim, porque
essas compreensões, os conhecimentos e essas habilidades, elas são construídas de maneiras distintas por cada um de nós. Dentre esses conhecimentos, muitos deles estão relacionados intimamente com a nossa identidade pessoal. Então, é possível que tenha numa sala de aula, aqui como nós temos aqui presente agora alguns alunos, e que cada um de vocês poderão demonstrar após a aula diferentes pontos de vista, porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma história profissional distinta, e isso, na hora de construir esse conhecimento, isso é muito peculiar de cada um. E a gente acaba levando isso para o ensino de instrumento nas escolas especializadas. Não só essas experiências a nível individual, mas também aquela relação que vocês têm com outros colegas, né? A troca de informações, a indicação de um material, e essa bagagem cultural que vocês vêm construindo desde antes de entrar na graduação, como agora na graduação, e certamente quando vocês se formarem, terão ainda a sua bagagem ampliada, e todas essas experiências, tudo isso vai moldando a característica de cada um de vocês enquanto professor de instrumento. E no texto que eu apresentei, que eu indiquei, eles colocam que existem 3 pontos distintos nisso, que seriam a fase inicial, quando o professor está no início de carreira, que ele desenvolve alguns saberes docentes, e seria outro momento quando ele já está na fase intermediária, em que ele já construiu, que ele já trilhou um pouco mais, e que ele também começa a se ater para outros saberes e vai agregando a sua prática, e naquela fase final, onde o professor já adquire uma gama de repertório, da qual ele decide por optar por uma ou outra opção, ou outro caminho, na hora de abordar o ensino de instrumento com o seu aluno. Então, essas fases, né, os autores colocam elas bem distintamente, a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Vocês, por exemplo, que estão nesse momento do curso, já prestes a se formarem, eu não digo que vocês estão nessa fase inicial exatamente, porque muitos de vocês, como já disse no início, já tiveram as experiências, a bagagem de vocês antes de entrar no curso, né? Uns estão vindo do bacharelado, outros, mesmo que não tenham vindo do bacharelado, mas já tinham uma atuação prática, instrumental, seja em bandas, seja em grupos distintos. Então, esse momento também, essa questão da fase inicial, ela também é passível, né, de críticas, mas mesmo eu vou me referir aqui como professores formados, né, quando vocês entrarão no mercado de trabalho e que iniciarão esse momento de prática docente do ensino do instrumento, e eu considero isso como a fase inicial. É claro que a gente não vai desconsiderar tudo isso que nós já colocamos, né, do que vocês já construíram, mas é bem peculiar que, quando vocês chegarem aqui, nessa parte intermediária, depois de alguns anos de caminhada, vocês terão um arcabouço maior, vocês terão um repertório bem maior de informações. Observem que, quanto maior o repertório do professor, e aqui não estou falando de repertório musical, né, estou falando aqui de conhecimento, quanto maior se tem de conhecimento, melhor a gente pode abordar com os nossos alunos. Imagine aqui nessa fase final, quando esse professor, né, já está aí trilhando por seus momentos finais, prestes talvez, a se aposentar, digamos assim, de maneira formal, né, mas não digo da prática, porque enquanto houver vida, né, a gente pode praticar. Mas esses saberes, eles vão vão se acumulando ao longo da experiência de vocês. Então, o que foi marcante aqui no Brasil para que, de fato, esses saberes docentes se desenvolvesse como um campo de pesquisa, inclusive,
e sendo mais afunilado para a nossa área musical. Porque os saberes docentes, eles não são exclusivos, né, da área musical, eles são da área de educação, da área de ensino como um todo. Porém, alguns autores, eles trouxeram, adaptaram para a nossa área, eu vou falar algum deles, logo mais no final, mas isso iniciou, basicamente, na década de 1990, quando aqui no Brasil se tinha uma ideia de que a profissão docente, de que o professor, ele só exercia essa função se ele tivesse uma vocação. Então, isso era muito forte estou autorizando aqui o pessoal na sala. Isso era muito forte dentro da ideia do pessoal. Por quê? Quando o professor, ele tinha essa expectativa de que ele fazia aquilo porque ele era vocacionado àquilo, o que acontecia? Existia uma discriminação de outras pessoas que até desejassem exercer a função docente, mas dentro dessa concepção não tinha vocação. Então, para diminuir isso e para mostrar que não era bem dessa forma, foi que iniciou pesquisas sobre os saberes docentes, e dentro desses saberes docentes estão aí inseridos conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, e que todas elas estão relacionadas com esse ofício do professor, esse ofício docente, de que, na realidade, não é exclusivo de alguns que têm vocação, não, absolutamente. E a gente vai ver um pouco mais à frente disso aí.